Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desde o último vídeo gravado, o que eu tinha dito em relação à numeração dos vídeos, eu já mudei de ideia. Então, eu não vou falar mais sobre esse assunto nos vídeos, porque eu acho que é a única maneira deles terem alguma longevidade. Bom, no vídeo passado, encerramos pedindo a opinião de vocês sobre qual é o problema da definição de linguagens. E esse vídeo agora foca no conceito de gramáticas. Ok? Então, vamos retornar. O que vocês pensaram? Qual era o problema da definição de linguagens? Bom, a nossa definição de linguagem no vídeo passado foi simplesmente um conjunto de sentenças, um conjunto de strings. Tá? Se a gente pegar o que vocês pensaram sobre que seria uma linguagem, provavelmente foi alguma coisa parecida com essa que a gente encontra no dicionário. Algo que comunica seus pensamentos, que as pessoas usam para comunicar seus pensamentos e sentimentos, ou aqui, no sentido de língua, um conjunto de palavras ou signos e regras estabelecidas para combinar esses conjuntos de palavras. Enfim, uma linguagem de programação você pode pensar também que você está comunicando uma sequência de comandos ou algum significado para o computador. Então a linguagem tem esses componentes. Em resumo, o que você pensou que é uma linguagem tem um conjunto de símbolos, que no nosso caso aí, a gente tem também, a gente definiu o alfabeto. Né? E uma linguagem teria as regras de combinar, para eu combinar. Como combinar esses símbolos, que até agora a definição que a gente deu de linguagem não captura esse aspecto sintático. E, finalmente, as sentenças na linguagem, ou seja, os strings, têm algum significado. Tem um aspecto semântico na linguagem também. Isso é para começar, né? Bom, na verdade, esse curso aqui, o interesse dele é, como a gente já falou antes, o aspecto sintático. O aspecto semântico a gente não vai nem tocar nele. Ou se tocar muito pouco, em algumas observações lá para frente, mas rapidamente. Então a gente vai focar só no aspecto sintático, a modelagem da linguagem, e, em particular, depois do conceito de gramática, a gente vai estar interessado em resolver o problema da análise sintática, que a gente vai ver em breve o que é. Então, o aspecto a gente vai introduzir agora a gramática, que vem, de alguma forma, permitir que a gente possa falar de sintaxe e vai permitir que a gente especifique linguagens infinitas, como essa aqui, que a gente já viu hoje. Bom, primeiro, então, antes de existir gramáticas, antes dessa ferramental de gramática, esse ferramental foi muito estudado, por exemplo, na forma que a gente vai ver aqui, foi estudado por um linguista, o Chomsky, acho que começando na década de 50, e os resultados foram levados para a área da computação, e os primeiros cursos, o primeiro livro que ele escreveu isso foi o Hopcroft, né? Já falei, final da década de 60, Hopcroft e Ullmann. E antes desse conceito de gramáticas, a sintaxe das linguagens de programação, elas eram especificadas de uma forma bem ad hoc e em linguagem natural. Como é que era isso? Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Esse é um exemplo do Fortran. O Fortran foi uma linguagem que, quando começou na década de 50, né, apesar desse manual aí ser da década de 70, uma adaptação do manual da IBM, isso era bem típico de como era especificada a sintaxe na época. O comando sobre o programa, o comando program é o primeiro comando. Comando implicit, se for o caso.
se existir. Depois, comandos de especificação, se for o caso. Depois, comandos de definições de função, se for o caso. Depois, os comandos de executáveis. E, finalmente, o comando end. Então, essa ordem, era assim que era feita a especificação de sintaxe. Era um pouco difícil de ler, em alguns casos eram até mais complicados, dizendo que em tal caso o outro comando vem antes. Existiam exceções que eram difíceis de ler. Né? Então, a ideia de... Quando começou a ser usados os conceitos de sintaxe formal, eu mencionei que o que a gente vai ver nesse curso aqui foi muito trazido do trabalho do Hopcroft, do Chomsky, né? Que era um linguista. Vamos ver um exemplo aqui do livro do Hopcroft. A ideia de estrutura aqui, você tem um string na sua linguagem, que é aquele famoso string, que é uma sentença, né? The quick brown fox jumped over the lazy dog. Esse é o exemplo uma brincadeira, essa frase que é a que usa todos os 26 caracteres do alfabeto da língua inglesa. E aqui tem aquela árvore de análise sintática, que é uma sentença feita de sujeito e predicado, o predicado é feito de predicado, nesse caso predicado verbal, que tem aqui enfim, um verbo, e aqui esse complemento aqui que ele chama de adverbial phrase. Eu não sei se isso aqui, o que é isso, talvez. Não sei se esse verbo aqui é intransitivo ou é transitivo indireto. Bom, aqui está um exemplo de análise sintática. E a gente faz uma coisa bem parecida para essa aqui, para as linguagens de programações. Como é que é feito isso? Vamos ver. A primeira vez que... então, aqui a ideia é que uma sentença é feita sempre de um sujeito e um predicado. Essa seria uma regra da minha gramática. A primeira linguagem que foi especificada usando uma coisa desse tipo foi o Algol. Não essa versão do Algol aqui, né? Na verdade a primeira acho que foi o Algol, acho que foi uma versão posterior do Algol, depois voltou para o Algol. Isso aqui talvez seja... eu acho que a primeira que foi especificada foi até uma versão posterior dessa, ao Algol 60. E foi especificado usando BNF, que chama Bacchus Naur Form. Que foram duas pessoas, o Bacchus e o Naur, que estavam no comitê que especificou Algol. Então aqui ele fala, olha só, por exemplo, vamos ver aqui um comando. Um programa é feito ou de um bloco ou de um compound statement, que é comando composto. Um bloco é feito ou de um bloco sem label ou de um label, um bloco. E o que é um bloco sem label? É uma block head e um block tail. O que é um block head? Begin, declarações, ou block head declarações. Então isso aqui isso aqui te especifica exatamente como é que é feito um programa. Essa que é a ideia. Uma outra forma totalmente equivalente a essa, mas, na minha opinião, muito mais fácil de enxergar, era a forma que o Nicholas Wirth especificou a sintaxe de Pascal. Por exemplo, ele dava aqui, um comando composto comando composto é um begin, um comando separado, eventualmente você pode, depois do comando, ou ter um end, ou tem um ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula, outro comando. Então, quem vê essa figura aqui, vê claramente que antes do end não deve ter um ponto e vírgula no Pascal, a menos que eu permita um comando vazio. E isso, para os programadores em Pascal, eles costumam dizer que o ponto e vírgula antes do end não é necessário. Não é necessário porque é permitido o comando vazio, então ele pode entrar aqui, ponto e vírgula, e não ter nada depois. Você pode ter dois pontos e vírgula seguidos, etc. Mas isso aqui dá uma visão muito boa do que é a forma do comando em Pascal, que é a sintaxe dos programas em Pascal, né? Outro exemplo de especificação de sintaxe seria o que vocês estão vendo com o Veloso, tá? Que é o livro do Van Dalen, e que ele define qual é a sintaxe das proposições, né? Então, o conjunto das proposições são as proposições atômicas,
que são variáveis desse tipo, ou o absurdo, ou variáveis desse tipo. E você pode compor elas com E ou com os conectivos lógicos, né? Então isso aí estaria exatamente dando a forma do que são proposições bem formadas, né? E no caso particular das proposições ilógicas, vocês vão ver também a semântica, apesar que de linguagem formais autômatos não está interessado no momento em semântica. Então, vamos colocar mãos à obra. A gente vai usar, na verdade, uma coisa muito parecida com aquela BNF, e a gente quer especificar isso aqui. Queremos especificar essa linguagem. O que é essa linguagem? A gente já falou. Essa linguagem aqui é que tem número par. Não, desculpe. Essa aqui é que começa com 0, termina com 0, e no meio tem quantos uns eu quiser. E eu especifico ela da seguinte forma. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma gramática dizendo que o S pode ser substituído por 0 a 0, o A pode ser substituído por um 0, ou o A pode ser substituído pelo string vazio. Então, agora, começando pelo S, eu posso gerar um string dessa linguagem aplicando uma regra dessas a cada passo. Então, como assim? O S, eu começo pelo S, eu troco ele aplicando essa regra aqui por 0 a 0. Agora aqui eu tenho uma regra que eu posso trocar o A. Então eu troco o A por um A e obtenho 0, 1 a 0. Agora eu posso trocar esse A aqui. Então eu troco o A por um A e obtenho 0, 1, 1 a 0. Agora eu posso trocar o A aqui. Só que eu escolhi aplicar essa regra aqui, trocar o A por vazio, e agora não tem outra regra que eu possa aplicar. Então eu digo que eu gerei esse string aqui. Olha aqui, com 2 1s. Olha, ele está na minha linguagem. A minha ideia é que essa gramática aqui gera um string se somente se ele está nessa linguagem aqui. Então, eu estou especificando essa linguagem. Nesse caso, eu digo que essa gramática gera a linguagem. No caso, a linguagem L6. Significa, de novo, todos os strings que estão na L6 eu consigo gerar, e todos os strings que eu consigo gerar estão na linguagem L6. Ok? Vamos ver outro exemplo. Essa linguagem L7. Essa sim a gente já falou antes, no vídeo anterior. Essa daqui, ela tem os strings que tem exatamente uma quantidade par de zeros. Como é que eu vou gerar isso? Especificar com essa gramática. A ideia aqui é que o S, se entra um zero, eu troco ele por 0A e esse A meio que guarda a informação que eu tenho um número ímpar de zeros anteriormente. Então, se entra um 1, eu continuo tendo um número par de zeros. O S pode ser trocado por string vazio, e o A, por quê? Porque o string vazio pode ser gerado. O A leva em 0S ou 1A. Vamos ver um exemplo de geração de strings. Vamos ver, o S eu posso trocar por 0A, e o A agora eu posso trocar ou por 0S ou 1A. Eu escolho trocar por 0S, obtenho 00S. Escolho trocar o S por um S, obtenho 0001S. Escolho trocar o S por vazio e obtenho o string 001. Então, a gente já entendeu o que é uma gramática, né? Não demos ainda a definição formal, matemática do que é gramática, mas estamos com essa noção informal do que é uma gramática. Então, a gente vai parar por aqui e fazer uns exercícios antes de, no próximo vídeo, dar uma definição formal do que é gramática. Eita! Nós temos aí mais um antes dos exercícios. Eu estava errado. Mas eu acho que a gente já está pronto para ir para os exercícios. E o exercício é esse. A gente quer todos os strings
sobre o alfabeto AB, todos os strings com A's e B's que possuam o substring AAB. Quero fazer uma gramática que gera essa linguagem aqui. Todas as sentenças sobre o alfabeto AB que possuem o substring AB. Obviamente, a menor é o próprio AAB. Mas antes do A pode aparecer qualquer coisa e depois do B pode aparecer qualquer coisa. Então é isso, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.